Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. O título da pregação é: afinal, digno ou indigno? Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar a Deus. Santo Deus, te pedimos, ensina-nos com essa história muito bonita e dá-nos do teu entendimento para aprender as lições aqui contidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, exatamente o mesmo que fez este milagre. Nós te pedimos e agradecemos já de antemão pelos resultados. Amém. Essa história é muito rica, tem muitos ângulos que nós poderíamos observar, mas não vou fazê-lo. Geralmente essas mensagens pela manhã são mais curtas do que as da noite. Eu gosto de focalizar num ponto. O ponto é o motivo pelo qual o centurião não foi falar com Jesus. Esse é o ponto. Tem muitas coisas que nós poderíamos comentar, mas eu tenho que me segurar para não fazê-lo, que a vontade é falar tudo o que eu vejo aqui. Mas vamos nos concentrar nisto. Em vez de ir pessoalmente, o homem mandou anciãos judeus. Ele não era judeu, era um gentio. Um centurião era um militar romano, e que estava ali como força ocupada, ou força ocupante, melhor dizendo, uma força que ocupava Israel, os romanos. Então ele mandou amigos judeus, anciãos do povo, homens respeitados, para falar com Jesus. Por que ele não foi pessoalmente? Poderíamos fazer uma enquete aqui. Talvez dissesse orgulho. Um homem desse tinha muitos soldados debaixo da autoridade dele, como ele mesmo disse aqui. Um homem estava lá dominando a cidade, ou fazendo parte do império que dominava boa parte do mundo. Então, um homem orgulhoso, arrogante, não foi. Outro poderia dizer: não tem nada a ver com orgulho, era timidez. Ele ficou encabulado de falar com Jesus, uma multidão cheia de gente e tal, muito tímido. Não é por isso não, porque ele era sabido e inteligente. Os judeus amigos, os anciãos, teriam muito mais força do que ele. Além de judeus, eram autoridades religiosas dentre o povo, então teriam um poder de persuasão muito maior diante de Cristo do que ele próprio teria. Um homem político, inteligente. Não tem nada disso. Ele foi para não constranger Jesus, obrigar Jesus a dizer para ele, no rosto dele: vou não, estou ocupado, não posso, ou isso ou aquilo.
não, se fosse um judeu eu iria, mas tu és gentil, não vou, não sei. Mas ele não quis expor Jesus Cristo ao constrangimento de negar por algum motivo. Foi por isso que ele não foi. O fato é que, seja qual for, vamos chegar lá, os judeus fizeram um bom trabalho. Interferiram diante de Jesus Cristo, pediram a ele, deram a ficha do militar. Ele construiu a nossa sinagoga, gente muito boa, mesmo sendo romano, mesmo estando aqui ocupando a nossa terra, mas ele é uma pessoa boa. Ele inclusive nos edificou a sinagoga aqui, mandou os soldados fazerem, financiou, não sei, mas contribuiu largamente para a sinagoga deles. E terminaram com uma qualificação clara no versículo 4: ele é digno de que eles façam isto. Bom, Jesus atendeu e seguiu para a casa do homem para curar o servo dele. Vamos lá. Perto de casa, o centurião manda novos amigos. Agora fala de amigos, não sei se eram gentios ou judeus, mas amigos, pedindo para Jesus não vir à casa. Estranho, talvez o normal fosse para ele vir logo, que o meu servo aqui, que eu gosto tanto, está no fim, não está no fim mesmo, não vai dar tempo para ele se apressar, por favor. Não, diga para ele não vir. Estranho. Por quê? Aí ele explica: ele não era digno de receber Jesus em casa. E mais, ele explica no versículo 7 por que ele não foi a primeira vez, quando ele mandou anciãos judeus, por que ele não foi falar com Jesus? Ele explicou. No versículo 6 ele disse: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, ele explicou mais ainda: eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Não fui. Então ele não era digno não só de que Jesus não entrasse na casa dele, mas de falar com Jesus, de fazer um pedido pessoalmente a Jesus. Descobrimos agora que todos aqueles motivos que vocês deram, estou brincando que não foi vocês que deram, mas que seriam motivos razoáveis que nós poderíamos imaginar por que ele não foi pessoalmente, orgulho, timidez e tudo mais, todos errados. Todos errados. O verdadeiro motivo pelo qual o homem não foi falar com Jesus foi outro. Parênteses: nós temos mania de julgar os motivos das pessoas. Mania, é um costume terrível que vocês têm, que eu tenho, e certamente é muito mais do que nós pensamos. Pode examinar. E não é só de inimigos seus, pessoas que, se é que você os tem, pessoas que não gostam de você e tal, desafetos. Não, você julga sua mulher, seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, você julga todo mundo, não tem escapatória. É uma mania, é um costume, é um vício, é um pecado que nós temos de julgar. E o pior é que nós não ficamos apenas com o julgamento aqui, que na maioria das vezes está errado. Mas se ao menos ficássemos com o pensamento guardado aqui dentro, trancado, mas a gente passa, porque está perto, comenta, sobre alguém às vezes muito querido, mas comentamos, julgando. Não, eu sei porque ele não foi, não, eu sei porque ele fez isso, eu sei porque ele disse aquilo. Sabe? Sabe, seu tolo, você sabe coisa nenhuma. Está na cara que esse homem não veio porque ele é um arrogante, um militarzão, um chefão e arrogante. Está na cara, eu sei que ele não veio, porque eu conheço, ele é um homem muito arrogantezinho. Ele não veio por isso, eu sei. Sabe coisa nenhuma, calha a boca. Não, porque ele é muito tímido, eu sei, eu tenho certeza, eu conheço de perto. Mesmo sendo um militar poderoso, mas ele é tímido. É por isso que ele não veio, calha a boca. Pergunte a ele. Pergunte a ele por que ele não foi. Se você julgar, você vai com muita probabilidade errar. E toda vez que você julga alguém, além de pecar, porque Deus proíbe você julgar o coração de alguém, o coração,
os motivos, não é a obra de alguém, não é o que alguém está fazendo e dando motivos para você julgar um comportamento, uma obra, é outro assunto. Mas um coração, uma motivação interna, a probabilidade de você errar é altíssima. Além de pecar, porque está proibido de fazer isso, Deus proíbe, você ainda vai errar, não vai acertar. Então paremos nós de julgar os corações dos outros e dizer, ele não fez por isso, ou ele não foi, ou ele não fez isso ou aquilo por isto. Voltando então, o impacto que nós sentimos daquela atitude do homem, sem falar na fé dele, que é o ponto mais importante aqui, que eu não vou nem falar, que é o tamanho da fé, da beleza da fé daquele homem, da força da fé, que Jesus disse, puxa, nem Israel, ou seja, nem entre os judeus, eu encontrei fé como esta, eu vou encontrar uma fé deste tamanho no gentil. Então esse é o ponto mais importante, básico, que eu não vou aprofundar. Eu quero falar do motivo pelo qual ele não foi falar com Jesus, nem quis que ele entrasse na casa dele próprio. Ele se sentia indigno. Esse foi o motivo. Então, 3 coisas nós vemos aqui. Primeira, a convicção de pecador que ele tinha. Para a pessoa sentir uma indignidade desta, ele tem que ter uma convicção muito forte, que pesa muito no coração. Eu não presto, eu sou pecador. Primeira coisa. Segunda, a humildade em reconhecer isto publicamente. Ele mandou dizer para Jesus isso. Todos os que estavam ao redor ouviram, não sou digno. Ele não cochichou isso aos ouvidos de Jesus, não. Quem quiser que ouvisse. Terceiro, a convicção da pureza de Jesus. Porque tem 2 ângulos esse sentimento de indignidade. Quando ele olhava para si, ele se via um grande pecador. E quando ele olhava para Cristo, aquele a quem ele deveria fazer o pedido, ele via uma pureza absoluta, uma santidade total, que aumentava e deixava insuportável a sensação de indignidade. Eu não consigo falar com ele, é puro demais. O tamanho do senso de indignidade daquele homem é algo impressionante. Poderia inclusive ser motivo de oração da nossa parte. Senhor Deus, me dá aquele sentido de indignidade. Agora, coisa interessante, não sei se vocês observaram, e aí está o motivo do título. Afinal, digno ou indigno? Os judeus, os primeiros que foram enviados, os anciãos, argumentaram com Jesus, disseram que ele era amigo, tinha feito a sinagoga e tal, e no fim concluíram como? No versículo 4, lhe suplicaram dizendo, ele é digno de que eles façam isto. Aí vem o próprio centurião e diz só o contrário, versículo 6, eu não sou digno de que entre em minha casa. E no 7, por isso eu mesmo não me julguei digno. Peraí, alguém estava faltando com a verdade. Paciência. O grupo de judeus diz, ele é digno. Aí vem ele e me diz, eu não sou digno. É preto ou é branco? É uma coisa ou é outra? Porque são afirmações totalmente contraditórias. Não tem jeito de conciliar. Quem estava faltando com a verdade? Nenhum. Era uma questão só de nível de exame de uma situação e uma conclusão baseada naquele nível. O que eu quero dizer com isso? Os judeus foram superficiais. O nível dele ficou nas coisas externas. Este é o ponto. Então o que eles disseram aqui era pura verdade. Ele é nosso amigo. Diga que não é. Ele edificou a nossa sinagoga. Foi, não tinha obrigação nenhuma, mas fez.
Então, ele é digno, olhando só por este ângulo externo, da maneira de tratar os seus subjugados, como os judeus eram na época dos romanos, nesta maneira, nessa forma dele se comportar com o povo, dessa relação social, civil que ele tinha com o povo, era digno, era uma dignidade baseada no exterior, tudo certo. O próprio homem foi muito mais fundo e olhou não para a sinagoga que ele construiu, não para a amizade que ele tinha com os judeus, mas ele olhou para dentro de si, foi muito mais profundo, olhou para o próprio coração, e o que ele viu foi muito feio. Sim, meu amigo, você é uma pessoa boa, você é nosso amigo, pois é, você fez a nossa sinagoga, mas isso não vale nada. Comparado com o que eu vejo dentro de mim, o que eu fiz, não vale nada. Comparado, claro que vale eu ser amigo de vocês. É fato que eu gosto de vocês. É fato que eu gastei dinheiro naquela condição, eu gastei meu pessoal lá. Eu sei, é fato. E eu aceito o agradecimento de vocês, o reconhecimento, aceito. Mas não dá. Quando eu comparo isto que eu vejo dentro de mim com o que vocês estão dizendo aí de fazer sinagoga, então isso não vale coisa nenhuma. Este é o ponto. Então os dois estavam corretos, cada um no nível em que examinou a questão. Cristo era, aos olhos daquele homem, tão especial, tão puro, que ele era indigno, o centurião, até mesmo de pedir algo. Se ele era indigno, por que ele mandou pedir? Ou pessoalmente ou não? É interessante. Tu não é digno de pedir uma coisa para ele, mas pediu. Diretamente ou não, pediu. Mandou anciãos, depois mandou os amigos, mas pediu. Como é? Isso não é uma incoerência? Porque você não ficou quieto e não aguentou a morte do seu servo amigo? Esse ponto é valiosíssimo dessa história. Se ele fosse ajudado por Jesus, que ele queria ser, e tinha total convicção que Cristo tinha poder para fazer isto, mesmo à distância, jamais seria pela dignidade dele, centurião, mas pela pura misericórdia, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Este ponto é o ponto fundamental de tudo que eu estou dizendo aqui. Não é que não devamos pedir nada a Jesus Cristo, não é que vamos nos considerar tão indignos e tão longe dele, ao ponto de desconsiderarmos até a existência dele, porque está tão longe de mim, e eu sou digno, mas o fulano aqui também é, a outra também é, então não vai ser ninguém digno de pedir coisa nenhuma a ele, estamos afastados e está travado. Não. A relação, o relacionamento não está travado. Ao contrário, aqueles que se arrependem dos seus pecados e pedem salvação a Cristo, exercem fé, o restabelecimento está totalmente refeito, ligado de novo, e temos uma total liberdade de pedir o que quisermos a Cristo, mas não por merecimento. Este é o ponto, mas pela misericórdia dele. Eu quero encerrar com algumas lições. É típico do homem ver o exterior. Quando lhe elogiarem, cuidado. Mesmo tendo sido um elogio procedente, não fique muito inflado. Porque o homem foi elogiado. E foi procedente o elogio que fizeram a ele. Foi correto. Mas isso não fez com que ele desviasse a sua atenção para o interior de si mesmo. Ele não ficou inflado ao ponto de dizer, eu sou o tal. Então, provavelmente, quando lhe elogiam, muito da base desse elogio é com que eles veem você fazendo. Pode estar certo, correto, apropriada a avaliação, como fizeram com aquele homem. Mas você sabe
que não é tão bom ou tão boa quanto parece, quanto estão dizendo. Você sabe. Então, independente do que digam de você, de bom, de elogio, de verdadeiro, mas não, como se diz de uma maneira bem popular, não vá nesta onda, não caia nesta ilusão, porque você sabe que não é bom assim como pensam e como dizem. Você conhece o seu próprio coração. Seu merecimento por ser elogiado sempre é menor do que as pessoas pensam. Segundo ponto: quem anda perto do Senhor Jesus Cristo fatalmente vai ter a sensação de indignidade perante Ele. Passou um pouco esta época, mas houve uma mania, alguns anos, de alguns que se convertiam falarem de Jesus com uma intimidade muito grande e dizer: Jesus é meu chapa, e fazer um desenho da pessoa batendo assim na barriga dele, dando tapinha nas costas dele, e usando certas expressões de um tipo de intimidade tal que não refletem uma sensação de indignidade diante dele. E há um desequilíbrio aí. Há um desequilíbrio aí. Nós devemos ter intimidade com ele, sim. E somos amigos dele, sim. Temos autorização de dizer isso. Ele é nosso amigo, nós somos amigos dele, sim. Mas quando se diz assim: Jesus é meu chapa, a pessoa, na minha maneira de ver, ultrapassou o limite de uma amizade que reconhece ao mesmo tempo que reconhece a intimidade e a amizade com ele, mas ao mesmo tempo, repito, reconhece a indignidade dentro de si próprio, não reconhece a indignidade dentro de si próprio quando diz meu chapa. Porque alguém que tem noção do seu próprio pecado e de quanto ele foi misericordioso e condescendente para nos perdoar o pecado e nos permitir ir a Deus através dele, Cristo, quem tem essa sensação, quem sabe o que está aqui dentro e entende isto, nunca vai dizer, por mais intimidade que tenha. João deitava a cabeça no colo de Jesus Cristo, íntimo dele, mas quando o viu na glória lá em Apocalipse, Jesus caiu, João caiu aos pés de Jesus. Então, tem intimidade ou não tem? Tem, mas ao mesmo tempo tem temor, e temor está muito ligado com o reconhecimento de poder, de santidade, de dignidade. Vamos falar muito de dignidade hoje à noite em relação ao Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado com este equilíbrio. No momento que você achar Jesus Cristo amigo seu, há um ponto em que você pode fazer com ele, pensa que pode, como faz com o seu melhor amigo na terra, bater-se na barriga dele, está faltando alguma coisa. Está faltando esse senso de indignidade diante de Cristo e do reconhecimento da sua própria situação muito pecaminosa interna, que ainda continua. Você, sendo crente, está perdoado dos seus pecados, você está justificado diante de Deus pela fé, mas o seu interior ainda é ruim, porque você peca. Então você não pecaria mais, e quem disser que não peca é mentiroso, diz o apóstolo João. Então você peca. Se você peca, você é indigno diante de Deus, por um lado. Por outro lado, tornou-se digno em Cristo. A dignidade de Cristo foi jogada sobre você, é por isso que você foi justificado. Então você está autorizado a chegar diante do trono de Deus. O véu foi rasgado, que proibiu o acesso até o trono de Deus. Você via Cristo, você chega diante de Deus. Então, por um lado, você pode chegar, está autorizado, você está realmente perdoado e justificado. Por outro, na prática, no dia a dia, você ainda peca e ofende a Deus, e é indigno, pessoalmente você é indigno de chegar diante de Deus. Sua dignidade é pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Nunca por um valor inerente, bom, que tenha dentro de você. Você não tem coisa nenhuma de bom dentro de você, nem coisa nenhuma de boa dentro de você, nem eu.
também, que nós temos, eu digo não tem, inerentemente, vindo de você próprio, nascido dentro de você, o que você tem de bom, que tem, de virtuoso, de correto, de justo, de agradável, de amoroso, o que você tem, vem do Pai das luzes, como diz as Escrituras. Então, se você não tem esse senso diante de Jesus Cristo, da sua dignidade, está desequilibrado o modo como você enxerga o Senhor Jesus Cristo. E quando você achar que é necessário, não hesite em dizer que é indigno diante de Cristo. Não hesite. Diga, deixe público. Eu disse, quando você achar que há necessidade, você não vai sair o dia todinho dizendo, eu sou indigno, botar uma placa nas costas, escrever na testa, eu sou indigno diante de Cristo, tá? Fica ridículo. Mas não hesite, no momento apropriado, como aquele homem encontrou o momento apropriado e disse, não sou digno não, nem de falar contigo, nem de vir na minha casa, não sou digno de coisa nenhuma diante de ti. Diga, porque ao dizer isso, você está, primeiro, sendo honesto com a sua própria situação, indigno. Segundo, você está exaltando Cristo. Não há coisa mais doce para o coração de um crente do que exaltar o Senhor Jesus Cristo. E último, já encerrando, já comentei apenas repetindo, nunca ache que você está recebendo de Cristo alguma coisa porque você é digno de receber. Você não é. O centurião estava muito mais certo do que os judeus. Conforme eu falei, nenhum dos dois estava faltando com a verdade, enganando, ludibriando. Não. Mas os anciãos foram muito rasos nessa avaliação. O centurião estava correto, aí mais profundo, porque quando se trata de uma relação com o Senhor Jesus Cristo, tudo tem que ser profundo, tudo tem que ser sério, tudo tem que ser muito bem lastreado nos princípios das Escrituras. Eu entendo quando alguém que vinha das drogas ou coisa assim dizia Jesus na veia, eu já vi esse tipo, usando aí a comparação, em vez de ter droga nas veias, agora eu vou ter Jesus. Eu entendo o que um ex-drogado que se converteu a Cristo, do jeitão dele, no palavreado dele, quis dizer, eu entendo perfeitamente, mas eu acho que cabe a quem conhece mais as Escrituras, a quem é mais maduro, dizer, meu amigo, venha cá, graças a Deus, porque você foi salvo por Jesus Cristo, graças a Deus, porque você não bota mais droga na sua veia, mas não fale assim, Jesus na veia, porque é como fosse se drogar em Jesus. A ideia de drogar não é boa, e Jesus é muito digno para você ficar fazendo essas comparações. Eu já vi desenho quando tinha beba Coca-Cola, era beba Jesus Cristo, o mesmo tipo de letra Coca-Cola era Jesus Cristo. Então é uma coisa comercial, pequena, feia, infeliz isso. Coitado, os que fazem isso eu até compreendo a pequenez do conhecimento deles, mas cabe aos pastores, e o que me fazia mais triste é quando eu conversava com pastores que incentivavam esse tipo de coisa, que achavam bonito isto, que achavam espetacular. Esse é o ponto que eu lamento. Não precisa ser pastor para orientar alguém assim, basta ser um crente que tenha mais maturidade na fé e conheça um pouco mais profundamente o Senhor Jesus Cristo, para dizer, tem alguma coisa arranhando aí, dê mais dignidade ao Senhor Jesus Cristo e mais indignidade a você próprio, que embora salvo, você continua indigno dele. E se você é filho de Deus agora pela fé em Cristo, é pela misericórdia de Cristo e de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha nos ajudado a transmitir no meu caso e a ouvir e aprender no caso dos irmãos, e que Cristo seja sempre muito, muito, muito exaltado dentro do nosso coração, compreendendo nós o tamanho da nossa indignidade, o tamanho da pureza dele, o tamanho da misericórdia dele, e nos tornar dignos através dele, pela fé nele, diante de ti. É em nome dele que te agradecemos e pedimos pelas tuas bênçãos. Amém.